Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, 24 de outubro, uma segunda-feira, então é dia do quadro que vem por aí, mas antes de mais nada, eu quero tocar numa questão muito sensível e aqui eu vou sair realmente fora de curva. Certamente todo mundo ouviu falar da prisão, da resistência à prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. Foi um escândalo, parece que ele trocou tiros com a Polícia Federal. Algumas outras versões até afirmam que ele atirou uma granada atingindo uma viatura e ferindo 2 agentes. Realmente uma coisa muito absurda, para não dizer surreal. E evidentemente, diante de tais fatos, é claro que, afora alguns familiares e amigos mais próximos, ninguém, nenhuma personalidade pública vai se colocar a favor de alguém que fez isso, mesmo que antes disso fosse, em algumas hipóteses, defensável a não prisão, não retorno ao regime fechado do ex-deputado. Mas, gente, isso é óbvio. Ninguém, às vésperas de uma eleição presidencial, ou até em vários casos estaduais, vai defender alguém que tome uma medida extrema dessas. Será que ele estava louco? Será que ele tinha pensado em fazer isso? Será que ele está querendo ser um herói? O que será que realmente está passando, ou estava passando nos últimos dias, na cabeça de Roberto Jefferson, ao primeiro falar palavras de tão baixo calão para a ministra Carmen Lúcia e, em segundo lugar, resistir à prisão daquela forma como ele resistiu? E aí eu digo para vocês, condenar muito fácil, talvez tecnicamente isso seja mais óbvio, mas vamos tentar ver a questão sobre um outro ângulo. O que será que o senhor Roberto Jefferson estava pensando lá dentro da cachola dele ao tomar uma decisão assim tão radical? E aí vamos fazer uma rápida retrospectiva para ver como ele chegou aonde chegou. Aí vamos começar a relembrar, no início desse século, ele efetivamente foi envolvido, confessou e virou o delator do tal do mensalão. Para quem não se lembra, o mensalão foi um esquema de corrupção envolvendo o dinheiro dos Correios que para pagar, para remunerar deputados federais, para que votassem a favor das propostas do governo federal, na época presidido pelo atual candidato Luiz Inácio da Silva. Foi um escândalo, Roberto Jefferson foi preso, inclusive a detenção dele foi determinada pelo ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, e se não me engano ele havia sido condenado a 7 e poucos anos de cadeia, não sei quanto tempo cumpriu, agora não lembro direito quanto foi, mas efetivamente ele cumpriu a pena e se tornou um símbolo daquele momento porque ele abriu um grande esquema de corrupção que já assolava o Brasil. E aí vem o segundo capítulo. Cumprida a pena, ele não tinha mais direito a mandato, pelo menos por 8 anos, assumiu a presidência do Partido Trabalhista Brasileiro e, a partir daquele momento, muito mordido com a prisão, deu continuidade a um resgate da sua biografia. O que era esse resgate? No que consistia? Condenar a corrupção daquela época, retomando o mensalão, depois passou pelo Petrolão, alguns outros eventos, e isso se manteve até os dias atuais. E por causa, diríamos assim, do seu palavreado pouco cortês no decorrer dessa cruzada, nos últimos anos, especialmente sob o governo Jair Bolsonaro, ele foi enviado para o Chilindró mais outras vezes, normalmente a mando do ministro Alexandre de Moraes, com o qual ele criou uma rivalidade muito forte, até num certo episódio da cadeia, ele fez uma missa negra para botar um monte de praga para quem ele chamava de Xandão, um apelido bastante simpático, diga-se de passagem. Mas aí, o que aconteceu? Roberto Jefferson, ao cabo dos últimos quase 20 anos, passou de um senhor de meia idade a um idoso, e um idoso doente com câncer. Ele, algum tempo atrás, conseguiu ser removido da prisão em regime fechado para uma cadeia residencial, por uma detenção na sua própria casa, e mesmo proibido, não deixou de participar nas redes sociais, nos veículos de imprensa, da maior parte das polêmicas políticas do Brasil de hoje, envolvendo, sim, denúncias de corrupção centradas na figura partidária do PT e de Luiz Inácio da Silva. E além disso, vamos resgatar mais um pouco a memória, ele não poupou esforços em continuar suas tretas
com algum dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mais notadamente, como eu falei, Alexandre de Moraes e recentemente a ministra Carmen Lúcia. Tá, esse é o histórico bem resumido, não estou dizendo que ele é um santo, mas estou dizendo que naquele momento, quando ele decidiu enfrentar a Polícia Federal, depois de ter feito aquela manifestação contra a ministra Carmen Lúcia, ele se encontrava numa prisão domiciliar já há bastante tempo e com mais um detalhe, doente, com câncer, segundo dizem as fontes jornalísticas. E dentro desse contexto, tentando olhar para a mente de Roberto Jefferson, o que nós podemos enxergar? É claro que as pessoas, quando olham para si próprios, têm uma tendência de puxar a brasa para o seu próprio assado, se beneficiar, ser benevolente consigo próprio. Ele seguramente considera que a posição, a situação dele é extremamente injusta. E com algumas razões. Quais são os argumentos que Roberto Jefferson tem? Primeiro, a prisão dele foi determinada por um ministro do Supremo Tribunal Federal que exatamente foi o cara que ele ofendeu. Então, era alguém interessado na detenção dele, diretamente envolvido no processo. E aí, segundo a própria justiça brasileira, quem é ofendido não pode ser o juiz. Quem é ofendido não pode mandar prender. A justiça tem que ser feita de maneira, até tem aquela vendinha lá, cega. E isso não aconteceu. Primeiro argumento em favor de Roberto Jefferson. Segundo, o que ele fez, na pior das hipóteses, foi uma ação verbal, foi ameaças verbais, que pode entrar difamação, calúnia, injúria, uma série de coisas. Mas o julgamento dele teria que ser em primeira instância e não é cabível, segundo alguns advogados com os quais eu falei, prisão em flagrante. Ele foi preso em flagrante e isso não estava certo naquele momento. Terceiro, o principal argumento da prisão dele seria que ele estaria ferindo ou ameaçando o Estado Democrático de Direito. E aí vamos confessar uma coisa, gente. Pode ser até meio perigoso o que eu vou falar agora, mas tudo bem, vamos arriscar. Será que a composição atual do Supremo Tribunal Federal, com tantas ingerências indevidas, determinando prisão, cerceamento de liberdade de manifestação em diversos órgãos e sobre diversas pessoas, é realmente, mas realmente mesmo, algum exemplo a ser seguido em termos de Estado Democrático de Direito? Pessoalmente, eu acho que não. Vocês podem tentar me convencer do contrário, mas no momento em que os ministros da Corte Suprema do nosso país desconhecem ou suplantam a própria Constituição Federal, eles não estão zelando pela principal missão deles, que é exatamente defender essa Constituição. E aí justifica-se a alcunha atribuída a eles de ditadura da toga. E aí, juntando-se esses argumentos com a questão do Roberto Jefferson de saco cheio da sua situação, não vendo perspectivas de liberdade de exercício das suas ideias, liberdade de ir e vir, ele realmente deve ter se esgotado, entrado num processo talvez depressivo, enxergado que pelo quadro clínico dele estava perto ou está perto do final da sua vida e decidiu dar um tom mais dramático a sua missão, que eu acho que ele enxerga isso, de resgate da sua própria biografia, da sua imagem. Fazendo o quê? Colocando-se à disposição do Brasil como mártir. Naquele momento em que ele estava falando que ia resistir, e tem gravações, tem filmagens sobre isso, a esposa dele desesperada, ele realmente estava disposto a enfrentar a Polícia Federal a tiro como defesa, como protesto a uma iminente prisão que, segundo a visão dele, era injusta e, sob vários aspectos, como nós vimos aqui, realmente é. E lembrando mais uma coisa, a história do partido dele, o PTB, quem foi o grande líder dessa agremiação? Getúlio Vargas, que em 1954, apesar de todas as bagunças, todas as confusões, todas as injustiças que ele fez no tempo da sua ditadura entre 1930 e 45,
ele estava convencido que, se ele não desse cabo da própria vida, ele seria derrubado, rompendo aí, naquele momento, um Estado democrático de direito. E aí ele escreveu aquela célebre frase: saio da vida para entrar na história, e se matou. A intenção do Roberto Jefferson, a meu ver, pelo que eu consigo ler, naquele momento, acho que depois ele foi até medicado e mudou de ideia, não sei, vamos esperar para ver o que acontece, mas a intenção do Jefferson naquele momento era fazer alguma coisa análoga ao que Getúlio Vargas fez. E aí vamos imaginar o seguinte: é verdade, podemos ver a censura a vários veículos de imprensa, como Jovem Pan, Revista Oeste, aquela produtora, como é que é o nome? Brasil Paralelo, e outras pessoas e empresas focadas na comunicação do Brasil, acabaram sim gerando um sentimento de indignação que pessoalmente eu não acho despropositado, porque o Supremo, como eu falei, vem sim burlando o Estado democrático de direito, segundo não apenas as minhas análises, não sou advogado, apesar de ter estudado direito por algum tempo, mas pela percepção de vários juristas de respeito. E aí, se tivesse a possibilidade que estava amadurecendo, acredito eu, na cabeça do Roberto Jefferson, de enfrentar a Polícia Federal no tiro e ser morto, ele, talvez não nesse momento de final de eleição, mas num futuro muito próximo, ele sim iria virar um mártir para muitas pessoas. Para essas pessoas, ele iria resgatar os seus pecados do passado, do mensalão, e se transformaria num grande herói nacional, pelo menos por muitas décadas. E talvez é isso que dentro daquele processo mental dele ele estivesse buscando. O que nós podemos então concluir dessa situação? Em primeiro lugar, acredito que o ex-deputado não estava batendo bem da cachola quando fez isso, devia estar num processo depressivo, mas também ele tinha alguns pontos de razão em resistir ao que iam fazer com ele de voltar ao regime fechado. Ele burlou uma série de regras, mas o outro lado, a justiça burlou regras também. E é isso que nós devemos prestar atenção, descartando aquele ponto que quem é político, quem está em processo eleitoral, de jeito nenhum nesse momento vai aceitar estar próximo dele, porque virou, segundo a grande mídia, o maluco ou o contraventor do momento. É isso, gente. Eu não sei se eu consegui expressar bem o que eu penso. Não sou a favor pontualmente do que ele fez, acredito que poucas pessoas sejam, mas não posso dizer também que ele esteja completamente desprovido dentro do processo mental dele de chegar àquele ponto onde ele chegou, de indignação, de cansaço, de esgotamento e de querer transformar a sua vida, o seu final de vida, em alguma coisa boa no conceito dele, evidentemente, para a população brasileira. Bom, feita essa análise inegavelmente delicada, vamos agora ao quadro que vem por aí. Amanhã, na terça-feira, vai sair o IPCA 15. Lembrando, é o Índice de Preços ao Consumidor do IBGE, medido entre 15 de setembro e agora 15 de outubro. A previsão dos analistas de plantão é de uma inflação quase neutralidade de 0,05%. Eu vou dizer o seguinte, gente, pelo que eu enxerguei no indicador anterior de preços, que foi o IGP-10 da Fundação Getúlio Vargas, podemos talvez esperar para amanhã mais um pouquinho de deflação. Não vai ser menos 0,37%, como foi em setembro, mas algo muito próximo de zero. Uma queda de 0,05%, 0,10%, porque os preços por atacado, pelo menos nesse momento, nos últimos dias, vêm caindo, e isso realmente se reflete, depois de alguns dias, no próprio varejo, que é onde realmente incide os custos ao consumidor. Se acontecer isso, nós teremos o 4º mês consecutivo de deflação. Realmente acho que é uma possibilidade, mas já vou dizer de cara, é praticamente impossível, muito difícil, que em novembro o Brasil
continue a ter essa deflação. A inflação deve aumentar um pouquinho, até com uma pressãozinha no setor de combustíveis, e a grande incógnita nesse sentido vai ser a cotação do dólar em função do resultado eleitoral de domingo. O real, em relação às moedas internacionais, pode ter uma grande alta ou uma grande desvalorização conforme o resultado das eleições agora de domingo. Na quarta-feira, o nosso terror vai estar reunido, o Conselho de Política Monetária. Provavelmente, isso a gente pode praticamente afirmar, eles vão manter a taxa de juros, a Selic, em 13,75% ao ano. Basicamente, é o que se pode esperar deles, não vejo nenhuma possibilidade de alteração, mas insisto, é uma política econômica, uma política monetária equivocada. Os juros no Brasil, dado o controle inflacionário e dada uma necessidade de competitividade financeira com o resto do mundo para favorecer o mercado interno, para alavancar o crescimento atual, que já está consolidado, deveria cair essa taxa Selic. Mas eu ainda sou minoria e nem tenho voto no Conselho de Política Monetária. Senão eu ia fazer essa tal de Selic cair. E se não conseguisse, encher muito o saco deles, pode ter certeza. Na quinta-feira, 2 indicadores fundamentais que vão ser, talvez, o fiel da balança nas eleições de domingo. Vai sair o CAGED com a questão do saldo de empregos de setembro. A projeção que se faz é de uma alta da ordem de 260 mil postos de trabalho. Acredito que vai ser até um pouco maior, porque a economia brasileira, mesmo nesse compasso de espera, ela está realmente muito ativa, bombando bastante, especialmente no setor de serviços. E lembrando, setembro é mês tradicional de contratação do setor industrial para fazer frente às encomendas de final de ano do comércio. E também na quinta-feira vai sair a taxa de desemprego, a taxa de desocupação do Brasil, segundo o IBGE. Olha, pessoal, eu estou antecipando que o nível de empregabilidade no Brasil vai subir. Mas vamos lembrar, taxa de desemprego significa um coeficiente, um percentual de pessoas que está procurando trabalho em relação ao total de empregados. É uma conta um pouquinho diferente. Normalmente, o que acontece? Quando sobe o emprego de maneira relevante, como vai subir, a taxa de desemprego cai, mas nós temos uma novidade no front aí que me deixa um pouco inseguro. Até acho que o desemprego no Brasil vai estar abaixo de 8,9%. Se fosse por uma questão inercial, eu colocaria em torno de 8,6%. Mas tem uma novidade. Agora, com a liberação do novo Auxílio Brasil de R$ 600, o Ministério da Economia botou o chamado Plus a Mais nas condições desse benefício. Anteriormente, no Bolsa Família, o que acontecia? A pessoa conseguiu um emprego e perdia esse benefício. Então, muitas pessoas até pensavam, será que vale a pena eu ir para o mercado formal de trabalho e abandonar essa tetinha, que era muito pequenininha, do Bolsa Família? Muitas pessoas optavam por se manter oficialmente ou realmente desempregado em troca desse benefício. Agora mudou. E é uma ideia interessante, apesar de eu não pensar direitinho nas consequências dela. A pessoa que é beneficiária do Auxílio Brasil, se consegue um emprego, ela ganha R$200 a mais de benefício, ou seja, de 600 passa a 800. Uma ideia interessante para impulsionar as pessoas na inserção no mercado de trabalho. Mas o que quer dizer isso? Que provavelmente para ganhar os 200 contos a mais, as pessoas vão pensar, olha, se eu conseguir um empreguinho formal, eu vou sim ganhar o meu salário mais um Auxílio Brasil bombado. Isso aí realmente pode ter provocado um aumento em setembro da procura por trabalho. E se houve esse aumento da procura por trabalho, que eu acredito que vai impactar mais em outubro, a taxa de desemprego não vai cair tanto como eu imagino. É aquela coisa, mais gente procurando emprego significa maior taxa de desemprego. Apesar disso, está sendo disfarçado por uma coisa boa, por um prêmio de benefício social maior para quem consegue o seu trampo. Vamos ver o que vai acontecer aí, nós temos essa incógnita e não sei se vai haver alguma maneira de explicar isso estatisticamente. Vai ter um tempo de adequação.
Mas vou deixar claro, acho que em setembro isso aí não vai acontecer ainda. Mas provavelmente em outubro, talvez nós tenhamos um efeito de uma queda menor da taxa de desemprego do que seria esperado por conta desse prêmio trabalho, vamos falar assim. E finalmente, na sexta-feira, o grande destaque vai ser da Fundação Getúlio Vargas, que vai divulgar o IGPM, que é o Índice Geral de Preços meio do mês, do dia 15 de setembro a 14 de outubro. Isso aí vai mais ou menos ir ao encontro do que nós falamos sobre o IPCA 15, mas envolve o quê? Envolve o índice de preço por atacado, que é aquelas coisas que se adquirem em grandes quantidades, mas na indústria, insumos agrícolas e comércio mais atacadista. Envolve em menor percentual o índice de preço ao consumidor e também o índice nacional da construção civil. A previsão que se tem é uma continuidade de deflação desse índice da ordem de 0,77% agora em outubro. Isso reforça ainda mais, gente, a ideia de que é muito provável que a inflação fechada desse mês ao consumidor, via IPCA do IBGE, feche pelo quarto mês consecutivo no negativo. E com essa perspectiva, que parece bastante animadora, porque essa negatividade vai ser aonde? Provavelmente em queda do preço dos alimentos. Eu encerro o Fora de Curva de hoje, lembrando sempre mais uma vez, botão no like, se inscreva aqui no nosso canal e compartilhe esse vídeo com a sua rede de contatos. Gente, muito obrigado pela atenção, uma super semana, muito legal para cada um de vocês, com muita prosperidade, felicidade, realização. Até breve, um forte abraço em cada um. Tchau.